Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um NutriKids Flix de toda terça-feira às 19 horas. Eu sou Andréa Lins, eu sou nutricionista do público materno e infantil. A minha missão é ajudar estudantes de nutrição e nutricionistas recém-formadas que estão inseguras no atendimento desse público, que é o público mais fofo desse mundo. E também ajudar vocês a viver da nutrição materna e infantil, assim como eu vivo. Hoje eu preparei um tema muito especial, que eu sei que é um tema de muitas dúvidas por aí, que é a avaliação de bebês e crianças. Como avaliar os bebezinhos que chegam no nosso consultório, como avaliar as crianças que chegam no nosso consultório. Então, se você tem essa dúvida, fiquem aqui comigo para a gente ir tirando essas dúvidas, para vocês irem questionando, perguntando, trazendo casos que aparecem para vocês no consultório. Eu vou deixar aqui o comentário fixado, como avaliar crianças e bebês. Sejam bem-vindos. Eu acho que isso é um tema super pertinente para quem quer atender em consultório, né? Nós precisamos avaliar a criança que chega até nós, nós precisamos avaliar os bebezinhos que chegam até nós e levar esse feedback aos pais, se é preocupante, se não é, se tem que fazer alguma coisa em relação ao peso, ao comprimento, se tá dentro do que se espera para essa criança, se não tá? Então vamos começar. Eu só queria pedir desculpa para vocês pela qualidade do vídeo. Eu acabei deixando meu celular cair no chão, então a câmera frontal deu uma riscadinha, ficou embaçado. Mas aqui vai ter muito conteúdo da mesma forma, tá? Então, vamos aqui para onde eu peso e avalio os meus bebês. Deixa eu subir aqui a câmera. Aqui é o espaço no meu consultório onde eu peso, né? E onde eu avalio os bebês. Então deixa eu tirar aqui minhas tetas, que hoje a gente não vai falar de amamentação. E a almofada de amamentação. Certo. Aqui eu tenho meu Rodolfinho, né? Que ele já é famoso por vocês que me acompanham. Ele é o meu bebê que me ajuda a ensinar as mamães e ajudar as nutris que me acompanham. Quando chega um bebê no consultório, né, eu gravei esses dias no IGTV sobre o assunto, se a gente tem que pesar o bebê, né? Chegou um bebê na fase de introdução alimentar, com 1 aninho, com 1 ano e meio, será que eu tenho que pesar o meu bebê? Quando eu atendi pela primeira vez um bebezinho, eu fiquei muito angustiada com isso, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se esse bebê que viria pra mim, ele estaria bem, se ele estaria com o peso adequado, se eu teria que intervir de alguma forma. E aí eu fiz uma coisa que eu indico muito, que vocês que estão inseguras nos seus primeiros atendimentos, que vocês façam. Então eu trouxe aqui pra vocês as fotos que eu pedi pra mamãe, a primeira mamãe de introdução alimentar que eu atendi, me enviar pelo WhatsApp. Então aqui ela me enviou, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque a qualidade hoje não tá muito legal, mas ela enviou a página com os dados do parto e do recém-nascido. Tá muito escuro, né, que a foto tá escura, mas é a página da caderneta da criança, onde estão os dados de nascimento dela, tá? E eu pedi que ela me enviasse a foto de onde estão anotados todos os pesos e comprimentos que o bebê tinha até o momento. Então, vamos ver se vocês conseguem ver. Quem tá aí, tá conseguindo ver alguma coisa? Tá dando para enxergar? Então aqui a data, né, de onde foi, de que dia foi mensurado, quantos dias tinha o bebê, o peso, o comprimento, o período cefálico, né, e a pressão. Eu só uso o peso e a estatura, tá? Na avaliação dos meus bebezinhos. Então eu pedi que ela me enviasse essas fotos, por quê? Porque eu já avaliaria o bebê antes, né? Antes dele chegar no meu consultório, eu já saberia se ele estava dentro do recomendado, se ele estava com peso adequado, com comprimento adequado e tudo mais.
E aí eu trouxe para vocês a avaliação que eu fiz. Quem tá aí comigo é Nutri, é estudante. Se quiserem colocar no comentário, só para eu entender. Só para eu saber em que momento que vocês estão aí da carreira, para eu saber que linguagem que eu falo. Aqui, eu trouxe a avaliação do bebezinho que eu fiz. Yasmin já é Nutri, já atende, Yasmin? Estudante, ótimo. Aqui eu trouxe a avaliação do bebezinho que eu fiz. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu falei no início da live que eu quebrei a minha câmera frontal, então a qualidade ficou muito ruim, mas já tô comprando outro celular. Esse aplicativo, onde eu faço a avaliação dos bebês, onde eu coloco o bebê na curva, ele chama o aplicativo Antro, tá? E a gente baixa esse aplicativo de forma gratuita pela Organização Mundial da Saúde. Então vocês colocam no Google Antro, ANTHRO. Eu vou até escrever aqui no comentário para vocês tirarem um print e baixarem aí no computador de vocês. Ó, coloquei ali no comentário. Antro é o aplicativo que a gente baixa no nosso computador, que vocês que vão atender bebês, vocês que vão atender crianças, vocês precisam ter no computador de vocês, tá? Então vocês vão baixar esse aplicativo. O Antro é para avaliar bebês e crianças até 5 anos. O Antro Plus é acima de 5 anos. Então eu vou escrever aqui no comentário também que o Antro Plus é acima de 5 anos. Quem tá ligado na live tá pegando as dicas, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão botar no Google Antro, WHO, que é a Organização Mundial da Saúde em inglês, né, a sigla. E lá vocês vão achar o site bem simples, bem didático de vocês baixarem esse aplicativo. Então, vocês vão pegar a curva do bebezinho e aí vocês vão montar essa curva, né, para avaliá-lo. Você vai colocar o primeiro dado que você vai colocar desse bebezinho é o dado de nascimento. E aí a gente vai somando os dados de nascimento, os dados do bebê daqui 1 semana, daqui 1 mês, daqui 2 meses, tudo a gente vai colocando no Antro, tá? Então você coloca a data de nascimento, você coloca o peso de nascimento e o comprimento de nascido. É o primeiro dado que você vai colocar no Antro. Quem sabe no final eu mostro pra vocês eu colocando ali rapidinho, tá? E aí a gente vai colocando. Depois com os pesos que a mamãe mandou, além dos dados de nascimento, né? Então vocês vão colocar, não sei se vocês estão enxergando. Vocês vão colocar a data que foi tirada, mensurada o peso, a data que foi mensurada o crescimento dessa criança, tá? E aí vocês vão colocando, aqui a gente tem a curvinha do bebê. Quem tá aqui comigo sabe avaliar a curvinha de um bebê? Coloca sim, se sabe, não se não sabe, para eu saber se eu explico ou se eu não explico, tá? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou falar sobre então quando pesar esse bebê. Se você avaliou o bebê, você colocou na curvinha, você viu que o bebê tá lindo, tá maravilhoso, tá seguindo a curvinha dele, a Yasmin não sabe, a Mari não sabe, então eu vou explicar, tá certo, já que vocês estão aqui comigo ao vivo. Então vamos lá. A partir do momento que a gente vai colocando os dados no Antro, o Antro vai juntar todos esses dados, todos esses pesos e crescimentos. A Joyce não sabe? Joyce tem aula bem detalhada no método NutriKids, tá? Tem tudo lá. Vocês vão colocando todos os dados que o bebê tem e o próprio Antro vai formar a curvinha dele. É a mesma coisa se vocês estivessem fazendo isso na caderneta do bebê, porque na caderneta tem as páginas da curva e geralmente os pediatras já vão preenchendo, tá? Então muitas vezes eu não perco meu tempo pesando o bebê e nem medindo, porque eu vou lá, peço a caderneta do bebê, eu vou lá na página onde tem a curvinha e já avalio a curvinha dele e vejo que tá tudo bem, eu nem perco tempo pesando.
Sei. Sim, mas nunca sei se é para ser o score Z ou os P. Tá. Assim, quando a gente vai avaliar, deixa eu pegar aqui a tabelinha que eu imprimi. Essa tabelinha tá no manual de nutrologia, não sei se vocês conhecem. Esse aqui é para crianças de 0 a 5 anos e de 5 a 10 anos incompletos. Eu vi muito essa tabelinha na faculdade, depois na minha pós-graduação, não sei se vocês já viram, que é a tabelinha que a gente classifica as crianças em baixo peso, em peso adequado, em magreza, em eutrofia, em sobrepeso, tá? Essa tabelinha tá no manual de nutrologia de pediatria. Só vocês colocarem no Google Manual de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? E aí, aqui tem tanto avaliação para percentil, se vocês conseguirem ver, ó, para percentil, quanto para score Z. Então, na curva, tanto faz se é para percentil, se é para score Z, tá? Vocês podem colocar os dois parâmetros, que a classificação é a mesma. Então, por exemplo, o percentil 0,1 é a mesma coisa que o score Z menos 3. E se o bebê tá no percentil 0,1 ou no score Z menos 3, ele tá muito baixo peso para a idade. Estão vendo? Então, muitas vezes a gente fica com dúvida, né, se usa o percentil, se usa o score Z. Basicamente, a interpretação vai ser a mesma, tá? Eu gosto de usar o score Z, é o que eu acabo mais usando. O que acontece? Essa é a curvinha do bebê, tá? Do bebê que eu atendi, aqui ele tá com 1 aninho. Então, eu coloquei no Antro e não no Antro Plus. Ele estava... ele nasceu, o primeiro dado que eu coloquei foi o dado de nascimento, então ele nasceu em cima da linha verde. E ele foi mamando, mamando, mamando. Quando ele iniciou, deixa eu ver quando é que ele começou a subir na curva. Ele não tinha nem 6 meses, estava quase com 6 meses, ele deu uma subidinha na curva, depois desceu um pouquinho. Mas o que é o mais importante para a gente avaliar nisso? O bebê, ele nunca, jamais ele pode descer numa curva, tá? E não é assim uma leve descidinha, é uma descida. O bebê, se ele tá entre as linhas vermelhas de baixo e de cima, tá dentro do esperado. A gente espera que eles estejam entre as linhas vermelhas de baixo e de cima, o peso tá adequado, o comprimento tá adequado, tá? Agora, tem bebês que nascem pouco abaixo da linha vermelha, pouquíssimo, né? Que na classificação ele já estaria com magreza acentuada, por exemplo. Mas ele sempre vai crescendo, crescendo, crescendo e seguindo a curvinha dele. Então ele é um bebê com genética, né, ou com tendência, ou com histórico de ser pequeníssimo. Agora, se nessa curvinha dele ele acabar descendo, aí a gente se preocupa. Estão entendendo? Então, assim, o ideal é que esteja entre as linhas vermelhas, mas vai ter bebês que vai estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, na linha verde. A linha verde é a média, né? Nem todos os bebês estão na média. Tem bebês que estão... 25% dos bebês vão estar acima, 25% dos bebês vão estar abaixo, tá? E tá tudo bem, desde que o bebê siga a própria curva, que ele não desça na curva. Entenderam como avaliar na curva? Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Equivale para qualquer criança? Como assim, Yasmin? Não entendi tua pergunta. O que equivale? Já atendi crianças que não têm caderneta? Geralmente bebês, eles vêm com caderneta, né? Porque eles são novinhos, os pais estão acostumados a ir em qualquer médico e estão ali com a caderneta. Crianças, geralmente, os pais nem sabem mais onde estão caderneta, faz muito tempo que não vem a cara dela e tá tudo bem, a gente começa a avaliar a partir do dado que a gente tira na consulta. Se a gente conseguir essa caderneta com os dados desde o nascimento, melhor ainda, né? Porque se a criança está com 15 anos,
E a gente consegue os dados desde que ela nasceu, a gente vai colocando na curva até chegar aos 15 anos e a gente consegue ver em que momento que ela começou a ganhar peso. E ali a gente consegue indagar a mãe o que aconteceu de diferente naquele momento, né? Se a gente vê que foi a partir dos 6 anos, o que aconteceu aos 6 anos? E aí a gente descobre que aos 6 anos eles se mudaram de cidade e gerou uma ansiedade nessa criança, porque ela se separou das amiguinhas, né? Aquela coisa toda. E a partir dali ela começou a comer e ganhar peso. E se a gente não tivesse essa caderneta, né? Talvez a gente não descobriria esse dado importante. Então eu sempre questiono aos pais se eles têm a caderneta da criança, mesmo se o adolescente chega aqui com 16 anos, eu coloco na curva desde o dado de nascimento, tá? Dá trabalho, mas é importante. Crianças com deficiência ou algumas síndromes? Não, aqui eu tô falando crianças no geral, tá? Por exemplo, síndrome de Down é outra curva, tá? Depende, né? Depende da deficiência. Criança com PC, né? Com paralisia cerebral é outra curva. Aqui eu tô falando de crianças saudáveis, tá bom? Aí se você tá com algum paciente que tá com alguma síndrome, alguma deficiência, você tem que se aprofundar no assunto. Procurar artigos, procurar como avaliar essa criança, tá bom? E nem é o meu foco aqui do consultório. Quando chega algum paciente assim, eu encaminho para uma nutri aqui super maravilhosa, que é a Eliana, que trabalhou por muito tempo no hospital, então ela sabe isso como ninguém. Eu sempre falo que a gente não precisa abraçar o mundo, né? O meu foco é atendimento de crianças saudáveis, seletivas, com peso elevado, e é isso. E mesmo assim eu tenho bastante paciente. Agora, se eu for querer abraçar todo mundo, a gente não dá conta, né? Então atende bastante gente, criança com deficiência ou síndrome, Yasmin? Depois você me fala. Então, assim, eu expliquei mais ou menos o que eu faço geralmente antes da consulta, o que eu fazia, agora já não tenho mais necessidade. Mas se você tá com insegurança, né, pro teu bebê que tá vindo ou pra criança que tá vindo, você já quer saber como ela vai estar, pede as fotos da caderneta antes, já baixa o antro no teu computador, já avalia essa criança pelo antro, já coloca essa criança na curva dela e já veja como ela está, ok? Eu sempre tive muita dificuldade nas curvas desde a faculdade. Cheguei agora, perdi um pouco da explicação. Depois você vê, Julie, não tem problema, tá? Vai ficar salvo nos feeds e depois vai pro meu canal do YouTube, tá? Deixa eu só subir aqui o... Então tá. Além da curva, antes de chegar na curva, né? Então assim, o bebê vai vir pro meu consultório, eu tô com medo, peço as fotos, avalio. Mas vai chegar na consulta, talvez a mãe queira pesar. Ou talvez é um bebê de baixo peso. E a mãe precisa que você pese, né? Até pra saber se tá tudo bem, até pra saber se a intervenção que vocês vão fazer deu resultado. Então assim, quando eu vou pesar um bebê, isso vai de profissional para profissional. Quando eu vou pesar um bebê, eu peço pra mãe tirar toda a roupa do bebê. Sapato, roupa, fralda, tá? Já tomei bastante banho de xixi, não me importo, porque cada grama no bebê conta, né? Então a gente liga a balança. Eu já falei pra vocês no IGTV que eu fiz, que se vocês começarem a atender agora, não comprem balança, invistam em marketing, invistam no Instagram, invistam em recibo, em carimbo, em papel timbrado, né? Invistam nisso. Lá na frente, quando sobrar dinheiro, vocês comprem a balança. Não é essencial. Aqui eu tô falando no caso de um bebê que a gente realmente precisa acompanhar o ganho de peso dele, porque ele veio com demanda de baixo peso, tá? Então, a gente precisa sempre ver se a balança tá tarada, né? Então aqui tá 000, não tem nada em cima, então sim, tá tarada. Aí eu peço pra mãe tirar toda a roupa do bebê, a fralda e tudo mais. E aí sim, eu coloco a criança para ser pesada, tá? Claro que antes eu higienizo, passo um álcool, tá? Toda vez que vou pesar um novo bebê e depois de pesar. Super simples. E a gente pesa na balança pediátrica até 2 anos de idade, tá? Ou até 15 quilos, tá? Geralmente com 1 ano e meio, por aí, eu já vou pra balança normal. Que antro, gente? Acho que não peguei essa parte. Jéssica, isso tudo tá no curso, tá? Você que é minha aluna, tá tudo detalhadinho, tanto no módulo de introdução alimentar,
Eu mostro ali avaliando um bebezinho, quanto no módulo de atendimento de crianças, tá? Mas eu vou escrever de novo aqui para quem não viu. O peraí, eu acho que o H, agora me deu uma dúvida, mas eu acho que é assim. Agora, não, acho que não é assim não. Deixa eu ver como é que eu tinha escrito. O H vem antes. Não sei pra que esse H. Deixa eu dar uma olhadinha como é que eu escrevi certo. A-N-T-H-R-O. Vamos lá. A-N-T-H... tá certo, escrevi certo. Tá? O Antro é o aplicativo da Organização Mundial da Saúde para avaliação de bebês e crianças. Você pode tanto avaliar na caderneta, como você pode avaliar por esse aplicativo. Eu gosto do aplicativo porque daí fica para mim o histórico do bebê, tá? Isso, a Natália já tinha respondido, ótimo. Está bem. Não muitas, mas já atendi com paralisia cerebral, autismo e síndrome de Down. Autismo, tranquilo, avalia como criança normal, tá? Agora, paralisia cerebral e síndrome de Down é outro tipo de avaliação. Deixa eu subir aqui o meu... que tá caindo. Acho que agora deu. Não sei o que tá acontecendo. Então tá. Agora eu vou mostrar pra vocês... Eita! Essa live aqui tá... Daí, até qual faixa etária você utiliza a balança pediátrica? É até 15 quilos, tá? Passou 15 quilos, a gente vai para a balança normal. Tá. Para avaliar o crescimento de um bebê, a gente usa a régua. E a régua, a gente mensura o comprimento e não a estatura, né? Até 2 anos. Estatura é a criança ser mensurada em pé. E a criança deve ser medida, né, e mensurada deitada até 2 anos de idade, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu Rodolfo, vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui eu avaliando. Deixa eu chegar perto. Agora sim, vocês estão vendo, né? Então, gente, que régua comprar? Qualquer régua, tá? Tem régua de madeira, tem régua de... acho que é alumínio que eles fazem. Não sei qual é o material, tem tudo que é régua. Se vocês procurarem no Google, todas elas funcionam da mesma forma. A parte que é fixa, a gente coloca a cabecinha, tá? A parte que mexe, a gente coloca no pé. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Então, eu sempre peço pra mãe ficar do lado da cabeça, que aí ela me ajuda a segurar a cabeça dele. E eu, enquanto nutri, eu seguro o pé, né? Geralmente o bebê fica me segurando, mexendo a perna. Então, eu dou uma seguradinha aqui no bebê e mensuro, tá? E aí, uma dúvida que eu tive no início parece uma dúvida boba, mas não é. A gente usa a medida que aparece aqui dentro e não aqui fora, tá? Então, a gente vê, vamos lá de novo. Por exemplo, aqui deu 47, olha só a diferença. Dentro deu 47 e fora, se eu fosse ver, daria 48,5. Estão vendo? Então, são detalhes que fazem total diferença. Deixa eu ver o que vocês perguntaram. Posso medir com a fita? Trabalho em uma clínica que não tem a régua. Infelizmente dá muita diferença, tá? Tem que ser régua. Essa régua custa barato, tá? Custa R$80, acho que foi isso que eu paguei. Agora com a inflação, eu não sei quanto é que tá, que eu comprei faz quase 3 anos, tá? Mas se na clínica não tem, é de tua responsabilidade levar. Eu atendi em muitas clínicas por muito tempo e elas não tinham. Tá? Eu, inclusive, levava a balança quando eu via que tinha necessidade, levava numa mala rosa e levava a régua também, tá? Nem todas as clínicas vão ter os materiais que a gente precisa e a gente tem que levar. Isso. Então tá. Então assim, mas só para vocês saberem, tá? Por exemplo, esse mês eu já atendi
de introdução alimentar, acho que eu atendi uns 10 bebezinhos. E nenhum deles eu pesei e medi. Nenhum. Eu não senti necessidade. Eu peço a caderneta, eu vejo que tá tudo bem, faz menos de um mês que o bebê foi no pediatra. Na curvinha ele tá lindo, ele não desceu, ele tá acompanhando a curvinha dele de nascimento. E aí eu não peso, eu não perco tempo. Eu uso esse tempo para fazer a parte prática, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui sempre tem muita comidinha. Estão vendo? Já tá preparado aí pra amanhã. E eu uso esse tempo também para tirar dúvidas com os pais, pra gente conversar, não para ficar pesando e medindo um bebê. Se for usado uns R$50. Sim, com certeza. OLX bombando, né, minha gente? Mas como eu disse, esse mês eu não usei essa régua ainda, tá? É bem raro eu usar. Quando que eu peso, né? Eu falei isso também no IGTV. Quando eu tô atendendo aleitamento materno, porque essa é uma das formas que a gente consegue ver. Eu não sei o que tá acontecendo aqui com o meu suporte, que o celular fica descendo. Que é quando a gente vê que o bebê tá conseguindo mamar, né? Então, se a gente tá atendendo consultoria de amamentação, que eu atendo muito, gosto muito. Ontem atendi uma, amanhã de manhã já tô atendendo outra. É um nicho que a gente precisa explorar enquanto nutricionista. É o melhor alimento que o bebê pode receber e nós precisamos estar ao lado dessas mães ajudando, né? Eu amo demais o aleitamento materno. E sim, a balança é minha amiga, então o que eu faço? Eu sei que geralmente as mães vão ao pediatra no 5º dia do bebê, pós-nascimento, né? E eu sei que depois desse 5º dia elas vão só depois de um mês, geralmente. Né? Então, desde esse 5º dia até um mês, a gente marca uma vez por semana para pesar esse bebê, se necessário. Né? Se a gente precisa saber se a sucção dele está eficiente, se a gente precisa saber se ele realmente está tirando leite, porque se ele está ganhando peso e está só no peito, tá sucesso o aleitamento materno. Agora, se ele não está ganhando o peso esperado, de 20 a 30 gramas ao dia, né? Depende do sexo e dos dias que ele tá. Mas se ele não tá ganhando dentro do esperado e ele tá só no peito, ele não tá mamando. E aí a gente precisa intervir novamente. Os pais não cobram avaliação novamente? Não. Até inclusive, geralmente eu deixo para perguntar isso lá no final, quando os pais já estão cansados. Eu falo assim, olha, eu não sei vocês, mas por mim eu nem peso e meço o bebê. Tá? Porque ele tá aí tranquilo, a gente vai ter que tirar a roupa, eu não tô vendo necessidade, vocês acabaram de ir no pediatra, tá tudo bem com eles, a não ser que vocês queiram. Aí geralmente eles não querem, tá? Porque sim, é um transtorno ficar tirando a roupa do bebê. Não concordo, não sei quem é mãe aqui, mas é um transtorno, aí tem que trocar fralda e tudo mais, tá? Deixa eu ver. Quando o bebê precisa de suplementação, como funciona? Não é o tema dessa live, tá? Posso até fazer uma live sobre isso, mas todo bebê precisa de suplementação, né? Desde o início de vitamina D, a partir dos 3 meses, ferro é a nova recomendação. Antigamente era a partir do 6º, e aí você decide com o pediatra como vai ficar, se ela passa ou se você passa. E se tem imunidade baixa, a gente também pode ajudar com a suplementação, tá? Déia, é normal o bebê ter uma desaceleração no peso a partir dos 6 meses? Ou é sempre na mesma velocidade desde os primeiros meses? É normal, tá? Até 1 ano o bebê vai triplicar o peso. Então assim, até hoje eu tava atendendo uma mamãe de um bebê de 1 ano. Tava atendendo online e ela falou assim, ele não quer comer, né? A gente sabe que a fome diminui. Por quê? Esse bebê que eu atendi hoje, ele nasceu com 3 quilos. E hoje, próximo de 1 ano, ele tá com 9 quilos. Então, ele triplicou o peso. Mas desde os 6 meses já há uma desaceleração, né? Eles triplicam o peso e duplicam o tamanho nesse primeiro ano de vida e depois são poucos centímetros por ano, né? O peso já desacelera bastante. Então, a gente não deve ver por gramas o que o bebê tá ganhando. A gente deve ver na curva, sempre colocar na curva. Muitas vezes as mães que eu atendo me mandam mensagem, acabei de chegar do pediatra e ele ganhou bem menos gramas que o mês passado, só 100 gramas, aí eu coloco na curva, tá lindíssimo, ele tá aqui
Deixa eu pegar uma curvinha aqui, ó. Ele tá lindíssimo, ele até subiu na curva, tá vendo? E lá na balança foi menos gramas, mas na verdade essa curva já tá sabendo que há uma desaceleração de crescimento, tá? Nunca avaliem só por grama. No caso, a partir da introdução alimentar, exatamente. Tô adorando a participação de vocês, tá? Espero vocês que estão aqui online comigo para tirar as dúvidas individualmente. Então tá. E agora, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo com esse meu suporte, que tá descendo. Ah, arrumei, graças a Deus. Então tá, agora eu vou falar como eu avalio, já mostrei aqui como avaliar um bebê. Agora eu vou mostrar como eu avalio as crianças. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem, tá? Precisa investir muito? Não, tá? Então deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho aqui no consultório para avaliar uma criança. Eu tenho uma balança digital básica, não tem segredo, não tem mistério, tá? E eu tenho um antropômetro de parede, tá? Então a criança vem aqui, eu peço para ela ficar bem paradinha, né? Fecha as pernas, gruda na parede, cabeça alinhada, e aqui a gente vê quanto ela tem de altura. No caso eu tenho 1,49,5, tá? Para quem tá se perguntando. E aí, ainda tá caindo aqui o meu celular. E aí, não precisa de plicômetro, né, ou adipômetro. Gente, não fiquem tirando dobrinhas de crianças. E, além do mais, eu não tiro circunferência de criança. Eu acho que é muito constrangedor, acho que não precisa, né? A gente não avalia a criança só por peso e comprimento, só por MC. A gente avalia a criança pelos hábitos que ela conquistou, né? A gente avalia pelos exames, principalmente, né? Eu foco muito mais nos exames do que no peso. Tá? Mas é só isso que a gente precisa para avaliar a criança. Aí a gente pega os dados, vai lá no Antro Plus, né, acima de 5 anos, coloca todos os dados nesse aplicativo da Organização Mundial da Saúde e avalia a criança, vê onde que ela tá na curva, né? E aí a gente pega essa tabelinha que tá lá no Manual de Nutrologia. E de 5 a 10 anos, por exemplo, a gente vê em que score ou em que percentil que ela tá na curva e se ela tá com magreza, com eutrofia, com sobrepeso, com obesidade. E aí a gente conversa com essa mamãe. E geralmente eu não converso na frente da criança, tá? Eu sempre converso depois nos bastidores, mando um WhatsApp, né? Ou faço uma videochamada para explicar a situação da criança. Vamos ver o que mais que perguntaram aqui. Para avaliar o bebê e a criança somente na curva? Somente na curva. Mas assim, como eu falo, né? Não é só avaliação de peso e comprimento. Aqui eu vou focar só nisso, porque senão a gente fica até amanhã falando. Mas é exames, né? É você avaliar de forma clínica a criança. Você consegue ver se a criança está bem ou se a criança não está, né? Principalmente o bebê, né? Por exemplo, uma criança de 1 ano e meio que chega aqui no consultório. Se ele não toca o terror aqui no meu consultório, eu me preocupo, né? Porque geralmente na cidade as crianças estão muito ativas, elas brincam, elas bagunçam tudo. E aí só de olhar para a criança eu vejo que ela tá bem. Agora, se a criança fica ali amuadinha no canto dela, né, sem mexer em tanta coisa que eu tenho aqui no consultório, tem alguma coisa errada, tá? Então não é só peso e comprimento. É avaliação clínica, né? Avaliação de exames, né? Laboratorial, é avaliação antropométrica, que é o que eu tô falando aqui, tá bom? Daí, o normal é o bebê engordar 20 a 30 gramas por dia, mas no caso usa curva, né? Então, Tainá, 20 a 30 gramas por dia nos primeiros dias do bebê, tá? Isso eu também falo lá no método NutriKids, eu coloco lá a tabelinha de quantas gramas a gente espera por bebê de acordo com o que ele vai crescendo. Então, quando o bebê faz 3 meses, já diminui, já não é mais tantas gramas assim por dia, passa a ser 19, por exemplo, tá? E geralmente, se o bebê tem dias, colocar na curva não vai adiantar muito, porque o período entre os pontinhos na curva vai ser muito pequeno. Então, a gente não vai conseguir avaliar muito.
Então, aí sim a gente avalia por gramas, por dia ou por semana, tá? Mas tá tudo lá no método. Qualquer coisa, você me pergunta em que aula tá. Onde posso conseguir a tabela? Essa tabela tá no Manual de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Se for uma consulta home office com a criança para avaliar a altura, seria fita? Daí teria que ser a fita. Mas isso aqui que eu tenho, eu colei com adesivo, tá? Lá em cima ele tá colado com adesivo, então você pode ter um desse, também é super em conta. E aí você pode levar o adesivo eu digo aquele 3D, né, de colar quadro e tudo mais, aí você cola lá na parede da mãe, numa parede que não vai atrapalhar de tirar tinta, coisa assim. Eu acho que fica mais fidedigno, porque aqui a gente consegue ver certinho a questão da cabeça da criança, e a fita não, né? Tá? E outra coisa importante também, crianças sempre vêm, principalmente as meninas, com laços enormes na cabeça, né? Aquele laço assim que fica aqui na criança. E aí sim a criança tem que tirar o laço, senão a gente não vai conseguir mensurar. Aquele laço vai dar mais 10 centímetros para a criança, tá? Sempre pedir para tirar o sapato, o tênis, né? Mesmo que seja baixinho, faz diferença, tá? Nossa, quanta pergunta! Tô bem animada com essa live. Então, falamos na parte prática, como avaliar o bebê, como avaliar a criança. Eu vou pegar aqui o celular, eu vou abrir o Antro para vocês, tá? Já que vocês estão com muita dúvida, eu tô aqui vindo pro meu computador. Alguém já tá baixando aí? Eu vou abrir aqui no meu computador para vocês verem. Deixa eu virar a câmera aqui. Então aqui, gente, ó. Assim fica no computador, tá? Esse é o Antro para criança até 5 anos, esse é o Antro Plus acima de 5 anos. Então, eu vou abrir aqui o de bebês. Quando a gente aperta, aparece assim. E aí a gente pode avaliar tanto de forma individual um dado, tá? Ele aparece assim, então vocês colocam a data da visita, tá? O peso, o comprimento. E aqui vão aparecer as curvas, ó. Peso para o comprimento, peso para a idade, comprimento para a idade, IMC para a idade, tá? Aí vocês vêm aqui e vai abrir onde que ele vai estar na curva. Mas um dado individualmente não nos diz muita coisa, né? Então é sempre bom a gente vir aqui, ó, na avaliação individual. E aí aqui a gente adiciona uma nova criança e vai colocando os dados. Deixa eu mostrar aqui um exemplo, aqui, ó, por exemplo. Então, aqui eu tenho a curva de uma criança, ó. Aqui eu tenho o peso para o comprimento. Aqui, aí aqui a gente vai mudando, ó. O peso para a idade, o comprimento para a idade, tá vendo? E aí a gente vai interpretando o IMC. E aqui a gente pode escolher tanto o percentil quanto o score Z. Olha só como não muda muito. Tô tremendo bastante, que eu tô segurando só com uma mão. Ó, o score Z e percentil. Tá vendo como fica a mesma coisa? Então é super tranquilo, tá? Só tem em inglês, miga. Mas é super intuitivo, tá? Não te preocupe quanto a isso, não. Gente, falei bastante coisa aqui pra vocês, espero que tenha ajudado, né? Geralmente a gente não aprende isso na faculdade. Vocês aprenderam isso na faculdade? Tudo isso eu aprendi no meu estágio no Hospital Infantil, né? Aprendi muito sobre avaliação de crianças, né? Quando eu estagiei na UTI do Hospital Infantil, então eu tinha que avaliar toda criança que entrava na UTI. E aí, adorando que vocês se ajudam. E aí foi lá onde eu aprendi, tá? E não tenho como passar detalhes aqui, né? Porque é uma live, mas já deu uma boa clareada, já estou baixando. Pena que cheguei atrasada, mas você pode ver no feed, tá? Eu vou deixar salvo e depois vai pro meu canal do YouTube. Que bom que foi ótimo, Lid. Na pós a gente também aprende também.
Na minha pós não falaram tanto, né? Mas também eu não me importei porque eu já tinha na prática. Bom, né, o método NutriKids não está com a turma aberta, provavelmente eu vou abrir em janeiro, a próxima turma, mas lá eu falo de forma detalhada, né, eu avalio os meus pacientes filmando passo a passo, mas aqui pela live vocês já aprenderam bastante, espero que tenha ajudado. E terça-feira que vem estamos aqui novamente, nós vamos falar, gente, de nutrição comportamental na infância. Vou ter uma convidada super especial na próxima live, tá bom? Imagina, Flávia. Vocês têm mais alguma dúvida? Tem mais algum comentário? Pena que cheguei atrasada. Vai ficar salvo, não te preocupe. Amei a live, que bom. Obrigada, um pouco que assisti, gostei, que bom. Obrigada por toda a ajuda. Imagina, gente, é um prazer estar ajudando vocês. Eu sei que a gente passa por muitas dificuldades no início da nossa carreira, né? Não perde a próxima live, vai estar muito, muito, muito bom. E é isso, gente. Aproveitem que vocês são nutricionistas, estudantes de nutrição, que vocês têm amor pela nutrição materna infantil e ajudem essas mamães de bebês e crianças. A intenção dessa live não era deixar vocês neuróticas em ficar pesando e medindo, mas quando precisar, como vocês vão fazer, tá? Geralmente criança, até não falei isso, eu avalio na primeira consulta e depois de 3, 4 meses, tá? Eu não fico pesando toda a consulta e medindo e achando e vendo se a criança emagreceu, se não emagreceu, porque isso só traz a criança e a mãe ficam neuróticas por pesar, né? Então, não tem necessidade. O meu foco sempre foi e sempre será trabalhar hábitos, né? E quando a gente trabalha hábitos, naturalmente a criança perde peso, né? Naturalmente a criança melhora, tá? Muito bom. E cálculos? Tem que fazer? Muito obrigada, Deia. Cálculos do que, minha flor? De cardápio? Eu já fiz uma live sobre cardápio, sobre planos alimentares infantis. Eu tirei essa dúvida, tá no meu canal do YouTube. Você pode ir lá no meu Linktree. No meu canal do YouTube tem uma live lá sobre isso, tá? Eu mostrei alguns planos alimentares que eu já fiz. Tenho dúvida de perímetro encefálico, como medir? Eu nem meço, eu nem perco meu tempo, nunca na vida eu medi, aqui no consultório, tá? Agora, se você trabalha com crianças, né, com paralisia cerebral, com síndrome de Down, com outras questões, aí sim, né, é uma outra avaliação. Aqui, como eu trabalho com crianças saudáveis, eu não vejo necessidade, até porque o pediatra sempre mede, sempre mede. Eu vou mostrar aqui pra vocês de novo a foto, só que aí eu vou virar a câmera de frente pra vocês verem, tá? A foto da caderneta do bebê. Só pra vocês verem o quanto é completo, né? O quanto a gente não precisa ficar focando nisso. Vamos ver se vocês conseguem ver, ó. Geralmente é assim a caderneta, né? Então todas as datas, olha só, eles são mensurados, ó. Mês 3, mês 4, mês 5... 2 vezes no mês 4, mês 5, 2 vezes no mês 6, mês 8, mês 9, 2 vezes no mês 10, mês 12, mês 1, mês 2. Todo mês esse bebê foi mensurado. Por que que eu vou perder tempo na minha consulta pesando e medindo, né? Então aqui, ó, os pesos, os comprimentos e olha só o perímetro cefálico. Todo mês foi mensurado. Pra que eu vou perder meu tempo mensurando isso? Estão vendo? Não tem necessidade. Vocês concordam comigo? Obrigada por sanar nossas dúvidas. Imagina. E quem que perguntou aqui do perímetro cefálico? Deixa eu ver. A Yasmin, né? Sanou essa dúvida, Yasmin? Deu mais segurança em relação a isso? Não precisa medir, tá? Eu vou pegar aqui também. Vocês já folhearam uma caderneta? É interessante se vocês nunca tiveram acesso a um bebê, né? Se vocês estão estudantes. O dia que vocês encontrarem um bebê na rua, amigo da amiga, né? Vizinho, peguem a caderneta, peçam para olhar a caderneta da criança, folheiem, né? Ou baixem pelo Google, tá? É importante a gente saber onde que tá a curva, né? Geralmente ela tá no final da caderneta, onde que a gente anota os pesos, tá? Geralmente é no final, os dados de nascimento já ficam no meio da caderneta,
tá? Deixa eu colocar aqui. Então, essa aqui é a imagem dos dados de nascimento, tá? Então, aqui, por exemplo, é que tá bem escura essa foto, né? Mas eles já colocam a semana gestacional que nasceu o bebê. Então, se você pedir essas fotos antes da tua consulta, você já vai saber se foi um bebê prematuro, né? Que a gente nem falou de avaliação de bebê prematuro aqui. A gente já vai saber se ela tá amamentando, ó. Amamentação, sim. A gente já vai saber o peso que ela teve ao sair da maternidade, tá? O APGAR, a primeira nota que ela recebe. A gente tem bastante informação. Aqui tá o peso e aqui tá o comprimento. Estão vendo? Então, só de vocês pedirem a caderneta antes da consulta, já vai ajudar bastante vocês a se sentirem seguros. Vocês já vão ter bastante dados. Tá bom? E já que vocês estão aqui, eu vou mostrar então a tabelinha que eu tava mostrando pra vocês, mas eu vou mostrar dessa forma como eu tô mostrando agora. Deixa eu virar a câmera. Essa aqui é a tabelinha que vocês acham no manual de nutrologia, tá? Então aqui tem os percentis da curva, os scores, e aqui ó, crianças de 0 a 5 anos, crianças de 5 a 10 anos, tá? E aqui tem, ó, se ela tá entre percentil 0,1 abaixo, né, ou entre score Z e -3, ela tá muito baixo de peso pra idade, né, ou com magreza acentuada, muito baixa estatura pra idade. Não tem segredo, vocês vão colocar no antro, vão ver o percentil, tá? No antro, o percentil fica aqui, ó, tá vendo? Então, ó, IMC para a idade dessa criança que tem menos de 5 anos tá 83,2. Então, eu vou vir aqui, ó, 83,2 tá aqui, ó, entre o percentil 15 a 85. Eu tava vendo o quê? Deixa eu ver o IMC para a idade. Então, aqui, de acordo com o IMC para a idade, ó, ela tá com eutrofia. Então, tá dentro do esperado para a idade dela. Estão vendo? Basicão. É isso. Essa live tá um máximo, né? Celular mexendo. Deixa eu ver. Sim, deu segurança, conseguiu sanar essa dúvida. Que bom, Yasmin. Mari, outra ideia. Como lidar com parentes que falam que vão ter pouca procura nos atendimentos de crianças e bebês? Também ouvi isso, minha flor. Até as pessoas que sempre me apoiaram. Muitas vezes eles falam isso por medo, né? Por não querer ver você desistindo da sua profissão, por não querer ver você triste com a profissão. Mas você tem que mostrar para esses parentes todas as nutricionistas infantis que estão vivendo da nutrição materno-infantil. Mostrem o Instagram delas, mostrem o consultório delas, mostrem quando elas estão viajando. Olha só, ela viaja com a nutrição materno-infantil. Então é claro que tem público, né? É que a gente tem que entender que a nutrição materno-infantil é nova, né? Nem todo mundo conhece. Então, nossos pais, nossos avós, nossos tios, sim, vão ficar preocupados, porque eles acham que não vão ter bebês para vocês atenderem, não vão ter crianças, mas vai ter, tá? E sempre terá. Nascem mais de 8.000 bebês por dia no Brasil inteiro. É muito bebê e esses bebês precisam de nutricionista para ajudar, tá? A Joyce. A Joyce é um sarro, Joyce. Tu é muito querida. Então tá, gente. Mais alguma dúvida? Senão eu vou encerrar a live. Tô aqui mais um tempinho disponível para vocês. Se surgir mais alguma dúvida, senão a gente encerra por aqui. Bom, acho que não, né? Então, gratidão a todos que estiveram aqui comigo ao vivo. A live vai ficar salva no feed, tá bom? E se surgir mais alguma dúvida, manda pelo direct, se eu puder responder, tá bom? E sejam convidadas, vai ficar gravado assim, Júlia. Sejam convidadas para o método NutriKids, onde eu explico isso detalhadamente, tá? O passo a passo mesmo, ó. Temos alunos aqui, a Paloma é aluna, a Jéssica é aluna. Eu entendo, Jéssica, são muitas aulas, né? Você não conseguiu chegar ainda na aula de avaliação. Mas se você estiver precisando, me avisa que eu te falo onde tá, tá? A Mari, de nada, Mari. Um beijo pra vocês.
Fiquem com Deus, bom descanso e amanhã acordem e batalhem pelo sonho de vocês. Até mais!